O Guilherme Boulos participou do Flow Podcast, que é formado ali pelo Monark e pelo Igor. O Monark já é mais conhecido pelas pessoas, por quem convive na internet, e lá no Twitter ele não tem uma fama muito legal. Desculpa, Monark, mas eu não posso falar nada diferente disso, porque com grande frequência o Monark é cancelado pelo Twitter por alguma besteira que ele falou, que às vezes eu acho que ele falou de propósito, ele falou para ser cancelado. E o Igor, uma galera não conhece, na maior parte das vezes, porque ele era mais da parte dos games. Mas o Flow, ele é considerado ali, pelo que eu entendo, na esquerda, como um território proibido, sabe? Figuras de esquerda não podem ir lá. Sabe aquela cena do Mufasa e do Simba no Rei Leão? Tudo que o sol toca é nosso. E aí o Simba pergunta, tá, e aquele canto ali, pai? Aí ele diz assim, não. O Mufasa diz, não, aquele canto lá não pode ir. O Flow não é esse lugar que você não pode ir, mas ele estaria teoricamente no caminho para aquele lugar proibido. Então você não pode nem tomar esse caminho. E eu pensava isso um pouco também, e eu mudei muito a minha opinião. Mudei minha opinião de verdade depois que eu ouvi dois programas em especial, tá? Dois programas que fizeram eu mudar de opinião, e eu inclusive tuitei isso. Um foi com o Alê Santos e o outro foi com o Rafael PH Santos, que ele fala de cinema. São dois programas diferentes, só o sobrenome que é uma coincidência que aconteceu comigo. Esses programas começaram a mudar minha opinião, mas eles me abriram os olhos efetivamente para, inclusive, fazer esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, que foi com o programa do Boulos. O programa que eles convidaram o Boulos para conversar foi a prova concreta do diagnóstico que eu fiz lá pelo Twitter. Inclusive, eu disse que mudei de opinião e o Igor, inclusive, curtiu o tweet que eu fiz. Eu vou ler alguns comentários que tiveram no vídeo do Flow com o Boulos para a gente começar a conversar sobre o assunto, tá? Por exemplo, teve o Darkness que comentou assim: eu nunca pensei que diria isso, mas essa entrevista com o Boulos foi uma das melhores que eu já vi. Teve um outro cara que é gigante, colossal, titã do universo, que disse o seguinte: eu julgava muito mal o Boulos. O que ele falou faz muito sentido. E teve um outro cara que disse o seguinte: tá que pariu, viu? Eu sempre odiei ele, mas ele parece ser mó gente fina e com argumentos. Esse quem disse foi o Ravel Silva. Acho que é assim que se diz o nome dele, desculpa. O Ravel Silva disse o seguinte: o poder da conversa é foda. Eu estou concordando com o Boulos. E com esses comentários que tem lá no vídeo, e vários outros, não são só esses, eu peguei só 4 que foi os que viralizaram. Eu fico pensando quantos votos convertidos pro Boulos tem responsabilidade do Flow, sabe? Porque não adianta falar para convertido. A minha bolha, por exemplo, as pessoas que concordam comigo, as pessoas que me assistem com uma certa frequência e que já têm uma afinidade, acreditam nas mesmas coisas ou acreditam não em tudo, mas em muita coisa, são extremamente importantes. É por conta de você que está assistindo esse vídeo aqui, que é inscrito ou inscrita, que eu tenho uma força muito, mas muito maior na minha voz, para tentar falar para o outro lado. Vocês me ajudam. É como se vocês estivessem gritando comigo para se comunicar com o outro lado. Isso aqui não é um papinho clichê, tá? Eu juro. É você que assiste, você que me acompanha, você que me lança para outros grupos e para outras pessoas, e eu vou ser bem sincero com você, pessoas extremamente importantes, extremamente relevantes, que eu nunca imaginei que teria contato, nunca imaginei que poderia conversar. É por causa de vocês. Não tem efeito nenhum o trabalho que eu estou fazendo aqui se não tiver vocês. E não tem efeito nenhum o trabalho que o Boulos faz sem a base que ele tem. O Boulos não é diferente disso. Mas essa força toda não pode ser usada com a finalidade de criar um muro ou uma bolha que nada entra e nada sai. Você entende o que eu quero dizer? Quanto mais a gente cria uma bolha, mais a gente vai se cancelando entre si até que não sobra ninguém. Fica só eu e mais meia dúzia de pessoas. E a esquerda precisa aprender
a conversar com quem discorda. Precisa aprender que discordar em alguns pontos não significa que essa pessoa precisa ser jogada para fora, como se essa pessoa nunca pudesse fazer parte de um determinado grupo que é extremamente puritano. É óbvio que o Flow é um formato de bate-papo, você tá ali e eles estão conversando sobre absolutamente tudo, então eles humanizam o Boulos também, porque eles falam da infância, quem são os pais do Boulos, de onde ele veio, não tem o objetivo de transformar o Boulos, por exemplo, num monstro como outros programas e outros canais tentam fazer. É para bater um papo realmente aquele programa. Mas se a gente não for lá para falar com aquele público, para explicar que a percepção deles tá equivocada, porque tem gente que está dando opinião ali naquele meio que não entende do que está falando ou que não tem um domínio completo daquilo que ele está falando, não vai adiantar nada. Não é o cancelamento do programa que vai resolver o problema. É se propor a um diálogo. E o Flow foi cancelado nessa leva simplesmente porque foi cancelado numa leva. Porque depois eu fui ver, e esse programa é a prova, que na verdade a gente está navegando num veleiro e está esperando o vento certo, na direção certa, com a velocidade certa, para quem sabe, talvez, chegar onde a gente quer chegar e conseguir dialogar. O podcast do Boulos é a materialização do erro que a esquerda vem cometendo. O Flow conseguiu fazer um trabalho pelo Boulos que eu não sei se eu vou conseguir fazer no meu canal. Provavelmente, tô sendo muito sincero, provavelmente eu não vou conseguir fazer por muito tempo o trabalho que o Flow fez em um programa de 2 horas e um pouquinho, eu acho. A gente precisa aprender a identificar até onde a gente consegue ir. Isso é identificar ponto fraco, ponto forte, para tentar fortalecer os pontos fortes, melhorar esses pontos esses pontos fracos e tentar transformar esses pontos fracos em pontos fortes. É para melhorar, não é para deixar o diálogo mais ácido, mais ainda, no caso, né, mais ainda intolerante. Não. O Guilherme Boulos fez uma explicação nesse Flow Podcast, por exemplo, do trabalho que ele faz. Recomendo que você vá assistir o podcast para você entender do que eu estou falando. O trabalho que ele faz, ele explicou de uma maneira que eu não vi até agora na internet. Eu acho que nenhum outro canal conseguiu ter uma explicação tão didática do trabalho que ele faz, do que é o MST, desses memes que criaram em torno do Boulos de invadir os lugares, quem são os sem-teto, como nesse vídeo que não tem em nenhum canal de esquerda. Essa explicação até pode ter num canal de esquerda, desculpa, mas o efeito disso para fora da bolha não é o mesmo. Você consegue entender o que eu quero dizer? Se você acredita no que faz e no impacto daquilo que você faz, você acredita no impacto disso na vida das pessoas, ou então você só quer, na verdade, ser detentor de um conhecimento, do teu conhecimento, no teu canal do YouTube, no teu Twitter, na maneira que você produziu. Mas aí você quer ter, na verdade, razão. Você não quer causar impacto na vida das pessoas. Você não quer mudar efetivamente a vida das pessoas. Você quer chegar no final do dia e dizer: estão explicando errado, estão falando errado e só eu sei disso, então eu não vou deixar ninguém se meter nisso aqui que eu tô fazendo. A gente precisa ser inteligente como o Boulos foi. A gente tem pouquíssimo tempo dessa política de cancelamento, de exclusão do diferente, numa vírgula, a pessoa é uma vírgula diferente e a gente já joga e cancela. E olha só no que deu. Se fosse isso no YouTube há pouco tempo atrás, eu poderia falar isso, né? Política do cancelamento na esquerda e olha no que deu. E mais ainda, olha só que curioso, analisa comigo. Quais vídeos que o Guilherme Boulos conseguiu viralizar na internet? Quais são os vídeos em que o Guilherme Boulos aparece e que ele viralizou? De tipo assim,
explodiu na internet, virou assunto, chegou em outros lugares, chegou nas bolhas de direita também, chegou nas bolhas de gente que não gosta dele, gente que não concorda com, que tem aversão à imagem dele, mas ele conseguiu estourar a bolha e chegou lá. Quais foram os momentos? Ou melhor, em quais programas o Bolo estava? Eu vou te dizer em quais programas. Esse vai ser um que vai explodir a bolha, já explodiu a bolha na verdade, porque eu não sei qual é o público do Flow, na verdade, mas eu imagino que a maior parte do Flow não seja de esquerda. Deve ser uma mistura muito grande de pessoas. São pessoas que se consideram de centro-direita, de direita, enfim. Ali ele já estourou a bolha. Mas o número de viralização é num programa que ele participou da Jovem Pan, que ele falou alguma coisa, que ele questionou alguma coisa, que ele teve reação a alguma fala. É, por exemplo, uma participação dele num programa ou num debate em que ele falou uma coisa muito específica que causou um impacto ali na hora, numa bolha fora da que ele normalmente fala. E é isso. Ou a gente vai ficar aqui falando para convertido, ou a gente vai se tocar que chegou um momento que a gente precisa começar a abrir os braços, dar a outra face, amar o próximo, perdoar e todo esse monte de coisa para que a gente consiga quebrar essa barreira que foi a gente que criou. Em algum momento a gente criou, em algum nível, não sei, a gente acabou criando isso. Eu criei isso, eu tô reconhecendo, eu fiz isso, porque às vezes eu realmente tô de saco cheio, eu não quero debater sobre algumas coisas. Falei isso no Twitter, por exemplo. Nesse momento, eu não estou disposto a perdoar quem votou no Bolsonaro, chegou em setembro de 2020 e não se arrependeu. Porque para mim, quem votou no Bolsonaro chegou em setembro de 2020 e não se arrependeu, é gente que aperta 17 mandando matar e não se arrepende. É isso. Agora, tem uma galera que se arrependeu. Tem uma galera que realmente foi enganada. Eu vejo muitos comentários dizendo, não, essa gente não foi enganada. Não. Tem gente que foi enganada. Tem gente que realmente acreditou. Tem gente que caiu no conto. E a gente não pode culpar essas pessoas pro resto da vida. Essas pessoas que votaram e logo em seguida pensaram, que merda que eu fiz. A gente precisa começar a conversar, abraçar e dizer, tá vendo isso? Então, o aviso era por conta disso. Tá vendo isso aqui? Você consegue ver agora que tal coisa resulta numa outra coisa? Para que a gente consiga conversar, debater e chegar na conclusão que a gente precisa chegar. Assim como eu perguntei para um cara esses dias no Twitter, que ele começou a falar sobre comunismo e nazismo, tudo no mesmo tweet, e eu perguntei para ele qual era o antônimo de capitalismo. E ele disse a fome. E aí eu peguei e falei para ele, bom, então agora ele é candidato a vereador em Porto Alegre, eu disse para ele, então agora eu vou começar a passar na rua e todo mundo que estiver passando fome, eu vou dizer o teu nome, como que você é um vereador, e também vou dizer que você está dizendo que a culpa dele estar passando fome é porque ele não foi capitalista suficiente. E ele começou a falar mais um monte de coisa, e eu disse, você está debatendo sobre o que é melhor, se capitalismo é melhor, se isso, aquilo é pior, sozinho, porque a única coisa que eu te perguntei foi o antônimo de capitalismo, porque eu queria entender o que você, qual é a concepção que você tem de tudo isso, porque eu queria entender o que você entende como cada uma dessas coisas, o que ele não me respondeu ainda. E aí ele pegou e disse assim, você sabe a resposta que você quer que eu dê? E daí eu respondi para ele, não, na verdade não é isso. É porque nós dois sabemos a resposta certa. E a única coisa que eu queria é que ele desse a resposta certa, para que a gente pudesse conversar. Não teve diálogo. Não teve diálogo nenhum. Mas eu queria entender qual é a concepção, o que ele entende sobre determinadas coisas. Gastar um tempinho, mesmo discordando de absolutamente tudo, mesmo sabendo o intuito que ele estava fazendo, mas as pessoas e a reação que teve ali depois disso foi mais produtiva do que eu imaginava, de quem estava lendo. Quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, até um próximo vídeo. Tchau!